Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, a independência do Brasil. Comigo no estúdio, o professor de História, Daniel Francis, que também é analista e farmacêutico e bioquímico, ou seja, a formação é ampla. Professor, nós comemoramos a independência do Brasil no dia 7 de setembro, mas a independência do Brasil foi um processo. Não foi uma decisão unilateral de um garoto mimado. Aliás, muito pelo contrário, acho que ele foi corajoso, Dom Pedro I, ao romper relações com Portugal, visto que ele era príncipe de Portugal. Mas como aconteceu a independência do Brasil? Qual foi o pano de fundo que acabou resultando em 7 de setembro? Bom, se a gente for pensar em todos os processos históricos, vamos pegar um exemplo clássico, assim, você vai pensar na Revolução Francesa. A gente data os episódios por uma questão cronológica das pessoas poderem se encontrar. Mas é impossível imaginar que no 14 de julho de 1789 a Revolução Francesa ocorreu como se não tivesse toda uma história cronológica por trás. É o mesmo da independência do Brasil. Basicamente, o Brasil ele começa o seu processo de independência com a vinda da família real. Quando a família real vem, que seria Dom João, ou seja, o pai de Dom Pedro, se estabelece no Brasil, se estabelece a corte dentro de uma área que era colônia. Então há uma supremacia de poder que acaba se estabelecendo a partir daquele instante. E daquele momento em diante, determinadas regras, até muito forçadas pela Inglaterra naquele período, acabaram dando uma certa autonomia ao Brasil. Abertura dos portos, tratados de comércio, revoltas sufocadas. Então esse escopo de todo o processo da independência começa ali. Quando a família real regressa a Portugal, há uma tentativa de Portugal recolonizar o Brasil. Tá? Então aí tem que se ter um cuidado muito grande com isso. Quando Dom João está aqui, por uma questão até necessária de época, que era o Congresso de Viena na Europa, Dom João eleva o Brasil à condição de Reino Unido. O Brasil era colônia, Portugal metrópole. E aí o Brasil é elevado à condição de Reino Unido. Então ele fica no mesmo patamar, entre aspas, de poder que Portugal teria. Quando Dom João volta, ele volta porque Portugal estava sonhando em fazer uma revolução e destituir Dom João do poder. Então ele volta para assumir o poder, pensando em manter o poder dual. Um poder em Portugal e um poder no Brasil. Só que as cortes portuguesas, seria o Parlamento de Portugal, pensa que a melhor maneira, né, para que Portugal se reestruturasse economicamente, depois de todas as guerras contra Napoleão, seria recolonizar o Brasil, ou seja, recolocar o Brasil na condição de mísera colônia. E aí há um processo de separação. Então, realmente, Dom Pedro teria uma espécie de nativismo, de amor pela pátria brasileira, não tão gritante como acaba se colocando em alguns livros de história, mas ele é algo assim a ser enaltecido por um lado, por outro era o ego de um garoto, por outro lado era uma necessidade da elite brasileira. O Brasil ele nunca foi um país dominado por uma burguesia de consciência econômica avançada. Ele foi sempre dominado por uma elite agrária, escravocrata, tanto que nós fazemos uma independência e não acaba a escravidão. Nós fazemos uma independência e continuamos dominados economicamente por países europeus. Uma coisa interessante no processo de independência, e eu não vejo isso de maneira negativa, muito pelo contrário, né? É que nós temos, durante o processo de independência, o Brasil como uma monarquia, né? Ou seja, quase todos os países da América criam repúblicas quando proclamam suas independências. Mas o Brasil não. O Brasil vira uma monarquia. Por que isso acontece no caso brasileiro? Exatamente pelo ponto que eu coloquei da elite. Quando você pega o processo da América como um todo, tirando o México, que é uma exceção, mas o resto da América, quem comandou os processos de dissociação com a Espanha, ou seja, com a Europa, foi a burguesia. Então, a mentalidade burguesa é uma mentalidade um pouco mais aberta e liberal. E aí o processo correu para a formação de repúblicas, né? Lógico que também há os interesses ingleses e norte-americanos, porque a tendência seria que esses países, aí vem o sonho bolivariano, não Venezuela, mas a ideia do Simão Bolívar na época, que era criar uma América única, né? Que é a ideia de você ter o chamado pan-americanismo. Seria basicamente uma América imbatível,
pelo poder econômico que ela teria. E aí tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra minam isso e aí nascem essas republiquetas, né? Argentina, Paraguai e tal. O Brasil, pelo processo ter sido comandado pela elite, ele acabou fazendo com que o status quo, o modo operante permanecesse totalmente igual. Então nós continuamos a ser o que éramos. Quer dizer, uma monarquia que virou império, que na verdade continua a ter um comandante, chefe, capitaneado por uma figura que é quase sempre nos livros de história é deixada meio de lado e que para mim é o cérebro pensante da independência brasileira, que se chama José Bonifácio, que é a grande figura do processo de independência, o grande articulador por trás de Dom Pedro. Tanto que quando eles começam a se conflitar, a primeira coisa que o Dom Pedro faz é mandar o José Bonifácio para o exílio. Pois é. E José Bonifácio que foi vital no processo de independência. Total, total. Foi ele que basicamente comanda o famoso, aqueles episódios que a gente tem mania de colocar tudo com nome, né? Dia do Fico, Dia do Grito, Cumpra-se, o Dom Pedro entrando, que é outro elemento muito forte, e ele é, hoje não, mas ele foi essencialmente em toda a formação da história brasileira, elite. Hoje é burguês, a maçonaria. Nós temos um papel muito forte da maçonaria em toda a história brasileira, até a República recente. Ela está por trás dos panos da história até o momento atual. E naquela época ela era muito forte exatamente para poder colocar Dom Pedro como grã-mestre da maçonaria, elevá-lo à condição de um homem que o ego inflou. E por isso é que existem essas, digamos assim, controvérsias, porque quando Dom Pedro assume o seu lado ditador, o seu lado autoritário no processo de independência, a primeira coisa que ele faz é montar uma Constituição brasileira sem ouvir os brasileiros. Ele capitaneia a primeira Constituição que o Brasil teve, imperial, que é a Constituição de 1824, ela é outorgada, ela é imposta, ela tem 4 poderes, ela tem um voto censitário, ela tem estruturação de pena de morte, então é de um governo realmente, digamos assim, autoritário ao extremo naquele momento. Só que ele caiu nas graças, né, do povo de uma forma bem interessante. As pessoas gostavam de Dom Pedro, pelo menos é o que aparentava. Dom Pedro II nem se fala. Né? Não, Dom Pedro II é uma sumidade intelectual. Agora, esse bem-querer, isso foi construído pelas elites em torno de Dom Pedro I? Eu diria, Ney, que foi uma tentativa. Porque se você pega o processo da independência até a abdicação do Dom Pedro, o Dom Pedro ele vai cometendo gafe em cima de gafe. Né? Então, vários momentos, a morte do jornalista Líbero Badaró, quando ele é culpabilizado pela morte, não tem nada a ver com a morte, nada. Né? O Líbero Badaró era, tanto que grandes centros de jornalismo até hoje, centros acadêmicos de jornalismo, chamam-se Líbero Badaró em homenagem a ele. Ele é o primeiro jornalista que morre em nome de uma causa e tudo. E o Dom Pedro ele acaba se atritando, indo viajar para vários lugares do Brasil, sendo vaiado. Então começa a haver uma grande indisposição. O fato dele ter sufocado a Confederação do Equador, uma manifestação popular que teve no Nordeste, o fato da chamada Noite das Garrafadas, porque o Dom Pedro, quando ele faz a independência, e isso é interessante, ele se acoplou demais com os comerciantes portugueses que estavam no Brasil e com uma elite, e não com o povo e a burguesia. Então, como se você fizesse uma cisão entre dois grupos que foram aos extremos, até que o Dom Pedro tenta uma cartada. Me lembra muito, sempre quando eu trabalho isso em sala, eu falo muito do Collor, porque o Collor ele pede a renúncia, né? E a renúncia é segurada pelo Congresso para que se votasse o impeachment. O Dom Pedro, antes de ser deposto, porque iria ter uma deposição, ele abdica, porque constitucionalmente o Brasil era uma monarquia hereditária. Então, graças a Deus, porque daí pegou o Dom Pedro II, que foi ótimo. Daí o que ocorre, ele deixa então o reinado, só que o Dom Pedro II tem 5 anos de idade. Aí nós entramos naquela fase que é chamado período regencial. E no período regencial volta a figura de José Bonifácio? Sim. É até uma coisa curiosíssima na história, que pouca gente sabe isso, mas é muito interessante. Um dos primeiros decretos de Dom Pedro, antes de ir embora a Portugal, foi ter que deixar o Dom Pedro II, por ter 5 anos de idade, com um tutor, como se fosse hoje uma espécie de mordomo, uma liderança intelectual. E ele deixa ao José Bonifácio, que era seu arqui-inimigo. Porque aí eu vejo um Dom Pedro muito sensato nesse momento, porque ele olha e diz assim, bom,
Tudo bem, eu não me dou com o cara, mas o cara é a figura mais inteligente que existe no Brasil. Não existe ninguém melhor do que preparar meu filho do que ele. E ele transforma realmente o Dom Pedro II numa sumidade intelectual. Quem comanda o processo do golpe da maioridade, que colocará ele no poder, é esse grupo, né, vamos dizer assim, de pessoas intelectuais brasileiras. E o Dom Pedro com 12 anos de idade, participava de reuniões políticas. Aos 15 anos ele assume o poder no Brasil. A gente imaginar hoje uma criança com 15 anos, acho que ela não consegue organizar o seu quarto, quanto mais um país. E ele transforma um país, que eu brinco, é uma pena que não ficou um ano a mais, porque ele fica meio século, né? Ele vai governar o Brasil 49 anos. Aliás, um dos governantes mais amados do Brasil. Sim. Até hoje, né? Até hoje. Muito interessante isso. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.